Eu quero a tua palavra para a transformação do meu viver, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus para que Deus. Pode sentar? Tudo bem, pessoal? Graças a Deus, o microfone está meio diferente o som, mas eu creio que tá bom aí para você? Está bem claro? Amém, Jesus. Eu comecei a falar sobre algo muito importante que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio é fácil, né, pastor? É fácil. Depois de Números, está entre Números e Josué. Aí você vai lá no capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Você viu que já saiu aqui um áudio, né? Capítulo 30. Você talvez aqui na igreja não escutou, mas a pessoa em casa vai escutar, porque o microfone captou aqui. Capítulo 30, qual é o verso, pastor? O verso 19. Eu vou ler na linguagem de hoje, porque eu quero que você tenha um entendimento muito claro, irmãos. Irmão, na verdade, é aquilo que eu tenho procurado falar. Eu tenho uma vida abençoada, eu tenho uma vida feliz, né? Por quê, pastor? Foi escolhas que eu fiz. Aí eu tenho uma vida, pastor, olha, me desculpe a maneira de falar, pastor, infernal, perturbada, triste, pastor, é só sofrimento, pastor. Escolhas que eu fiz. Porque até um determinado ponto da minha vida, o que eu passo, o que eu sofro, o que eu me alegro e tudo mais, é consequência da escolha de alguém, né? Do meu pai ou da minha mãe. Mas chega um ponto na minha vida que aí não depende mais das escolhas que o meu pai fez, das escolhas que a minha mãe fez. Aí vai depender das escolhas que eu faço. E, inclusive, eu tenho que ter essa consciência. Por quê, pastor? Porque os meus filhos, e talvez os meus netos, os meus bisnetos, tataranetos, ou seja, a minha geração, ela vai ser abençoada por causa da escolha que eu estou fazendo hoje, ou ela vai ser amaldiçoada por causa da escolha que eu estou fazendo hoje. Tudo é questão de escolha, pastor, sim. Repito, até um certo momento da nossa vida é consequência de escolha de alguém, né? Eu me lembro que uma certa ocasião, porque a gente fica se perguntando, esse mundo, a Bíblia diz, jaz do maligno, né? Que significa o quê, pastor? Que o mundo é do diabo. Não é um mundo propriamente em si, né? Geograficamente falando, né? Geograficamente falando, né? Ou seja, não é um mundo propriamente em si, geograficamente falando, mas é a maneira, é o estilo, é o jeito de viver, é a maneira de viver, a maneira que o mundo vive, é uma maneira que Satanás estabeleceu. Você vê que todo comportamento, toda atitude, tudo que é mostrado ao homem pelos canais de comunicação, e aí, é tudo contra aquilo que a palavra de Deus diz. Você não consegue hoje sentar para assistir um filme, irmão, sem ter um homem agarrando o outro, nem que seja de maneira leve, mas não tem jeito. Você não consegue assistir um filme hoje que não tem uma mulher agarrando a outra, mesmo de maneira leve. Às vezes você está assistindo algo que parece maravilhoso, daqui a pouco surge um cidadão beijando o outro. Surge uma cidadã dizendo, essa aqui é minha mulher, beijando a outra. Quer dizer, surge alguém orientando o filho a desrespeitar o pai, né? Que o pai não tem direito, não, eu tenho que ter meu espaço, meu pai não tem direito sobre mim. Mas não é o que a Bíblia diz, vai totalmente o contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Então o Senhor Deus, ele não aprova eu começar a namorar um rapaz agora, ele não aprova. Eu sou uma mulher, não aprova agora eu começar a namorar uma moça agora, ele não aprova. O Senhor Deus diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai, honrar mãe. Eu tenho que respeitar o meu pai, eu tenho que respeitar minha mãe, mas hoje não. Você orientar o filho bater de frente com o pai, o filho discutir com o pai, o filho desrespeitar o pai. Quantas vezes você liga uma televisão, você está assistindo um filme, de repente você vê um garoto, uma criança, gritando com o pai, gritando com a mãe, batendo na porta, aqui é meu espaço, aqui é meu quarto, aqui você não entra. E assim vai disseminando, vai trazendo para as pessoas que isso é comum, que isso é normal, que o filho pode enganar o pai, que o filho pode mentir para o pai, que eu tenho o direito de escolher se eu quero ser homem, se eu quero ser mulher, e aí vai. Então o mundo, a forma do mundo viver é do maligno.
Eu lembro que teve um período no nosso país que foi disseminada aí a cultura Gerson, né? Às vezes até na faculdade você consegue aprender alguma coisa sobre isso, sobre essa cultura Gerson. Qual é essa cultura Gerson, pastor? O importante é levar vantagem. Quer dizer, não importa se para mim ter o que eu quero, eu vou destruir uma família. Não importa que se para ter o que eu quero, alguém vai pagar o preço. Não importa, o importante é que eu tenha vantagem, porque eu sou esperto porque eu tenho vantagem. Eu sou esperto porque eu consegui, eu sou esperto porque eu alcancei. Mas só que não dá para ninguém se importa, que se para mim alcançar, morreu a Dona Maria. Se para mim alcançar, o seu Joaquim passou fome com a família dele. Para mim alcançar, a Dona Ciclana teve um derrame, teve um infarto, porque a pressão dela não aguentou, o coração não aguentou, de tamanha tristeza. Quer dizer, não importa. Importa é levar vantagem. Então, levar vantagem é a cultura Gerson, é o sinônimo de ser mais esperto que os outros, né? A esperteza não é uma coisa que vem de Deus. A esperteza é uma coisa maligna, da carne humana. O que vem de Deus, pastor? A sabedoria. O Senhor Deus, ele detém a sabedoria. A Bíblia diz que antes dele criar os mundos mais antigos, as coisas mais antigas, primeiro ele possuiu a sabedoria. A primeira obra que Deus fez foi possuir a sabedoria. Então, há uma grande diferença de ser esperto e de ser sábio. A esperteza é uma coisa da carne, a sabedoria é uma coisa que vem de Deus. O Senhor Deus, ele detém a sabedoria. Então, quer dizer, a maneira, a cultura, o jeito que o mundo vive, ele é do maligno. Então, eu me lembro que uma vez eu estava vendo essa diferença social que existe. Tem gente que tem muito, tem gente que não tem nada. Esse padrão de beleza que foi implantado. Tem jovens que elas se sentem as piores das pessoas, porque elas não se encaixam no padrão de beleza que o mundo adotou, e que na verdade é um padrão irreal. Não é verdade, não existe aquela mulher perfeita, não existe. Se você chegar perto, você vai ver que tem celulite sim, você vai ver que tem sovaco escuro sim, você vai ver que tem caspa sim, você vai ver que tem pele oleosa sim. Por quê? Porque o ser humano, ele é imperfeito. Não existe essa mulher perfeita que o pessoal faz em Photoshop e coloca lá, e o marido olha para a dele, e o cidadão olha para a dele e quer comparar a dele com aquela lá, e não vai encontrar, mas mesmo assim abandona dele, porque em busca daquilo não vai ter. Não vai ter, como não vai ter aquele homem perfeito também, não. Aquele homem de Photoshop que não sei o que, não existe. Não existe. Todo ser humano tem virtudes e defeitos. O homem, ele é imperfeito de natureza. Ele é imperfeito. Eu só sou perfeito aos olhos de Deus quando eu estou andando, trilhando segundo a palavra, porque o Senhor Jesus, ele é perfeito. Não há imperfeição dele. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Mas essa cultura de Hollywood, né? E ela fica esperando viver aquele romance de Hollywood que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Por quê, pastor? Porque é mentira, é coisa de filme. É coisa de filme, não vai acontecer. Mas a pessoa, ela quer esse tipo de padrão para a vida dela, e acaba às vezes abrindo mão do homem, que seria o homem ideal para a vida dela, que seria o pai ideal para os filhos dela. Acaba abrindo mão da mulher, que seria ideal para ele, que seria ideal para os filhos dele. Por quê? Porque o mundo mostra que tem que ser diferente. Nós temos que acordar. O mundo jaz do maligno. Então eu estava vendo essa diferença que existe. Eu lembro que eu estava saindo de uma reunião na Avenida São João, e eu estava num edifício garagem que tem logo em frente. Antigamente era um posto de gasolina, que hoje não existe mais, e em frente a esse posto de gasolina era esse edifício garagem. E eu estou ali esperando meu carro vir, e entrou, desceu uma Ferrari. Parece que era brincadeira, né? Não é comum você ver Ferrari por aí, né? Aí dali a pouco uma Lamborghini, eu falei, poxa Deus, o negócio tá sério aqui. Dali a pouco um outro carro, só carro luxuosos, né? E dali a pouco um carro forreca mesmo, daquele um que o cara baixa uma porta e cai outra, né? Eu falei, Jesus, mas é uma diferença tão grande, Jesus. Porque alguns têm, outros não têm nada. Aí o Senhor Deus, ele mostrou uma coisa para mim muito importante naquela hora. Ele me mostrou que há pessoas que têm, porque alguém lutou antes para que elas tenham. E há pessoas que não têm, porque ninguém lutou por elas. Aí ele falou para mim, se você quiser que a sua família tenha, você é a pessoa que tem que lutar para que eles tenham. Você compreende o que eu estou falando? Irmão, talvez a tua família foi a vida toda de idólatras. Talvez a tua família foi a vida toda de adoradores de espíritos.
Talvez a tua família foi a vida toda uma família disso e daquilo. Você é a pessoa que Deus escolheu para mudar tudo agora. Você é a pessoa que Deus escolheu para mostrar Jesus Cristo. Você é a pessoa que Deus escolheu para mostrar o caminho da salvação. Até ontem, a minha vida foi influenciada pelas escolhas do meu pai, pelas escolhas da minha mãe. Mas hoje, a minha vida vai ser influenciada pela presença de Deus, pela palavra de Deus. E eu vou escolher andar de acordo com a palavra, para que os meus também possam andar de acordo com a palavra. Se amanhã algum deles decidir que não é o caminho que eles querem, aí é uma coisa deles. Mas eu devo escolher o caminho da salvação, para que não só eu desfrute dessa salvação, mas para que meu filho desfrute. Talvez, irmãos, nós estamos naquela ideia do mundo, né? De trabalhar, de dar para o meu filho aquilo que eu não tive, não é isso? Não é esse o pensamento da maioria? Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Aí ele lembra que talvez ele não teve Danone para comer o tanto que ele queria, mas meu filho vai ter. Ele lembra que ele não teve a bicicleta dos sonhos, mas meu filho vai ter. Ele lembra que ele não teve o carro dos sonhos com 18 anos, mas meu filho vai ter. Ele lembra que ele não conseguiu fazer faculdade, mas meu filho vai ter. Quer dizer, então ele trabalha para que o filho dele tenha aquilo que ele não teve. Só que talvez ele se esquece que esse mundo, ele vai passar. Nós somos peregrinos desse mundo. Talvez você está lutando tanto para o teu filho ter uma boa casa, uma boa faculdade, uma boa comida, uma boa vestimenta. Então, mas o que você está fazendo para o teu filho ter? O que importa realmente que é a salvação eterna. Você diz que ama o teu marido. O que você está fazendo para o teu marido ter a salvação? Ah, pastor, ele não quer. Quem diz para você que ele não quer? Não, pastor, eu conheço. Ele fala que ele não quer. Ele pode até falar o que ele não quer. Mas ele quer. Ele quer. Talvez ele não quer o Deus que você está mostrando para ele. Que isso, pastor? Talvez ele não quer o Deus que você está mostrando para ele. Que não é o Deus da Bíblia. Um Deus que você criou. Eu me lembro que, eu não vou falar o local para não identificar. Eu fui pastor em determinado local. E eu tinha uma obreira. Essa obreira era uma pessoa maravilhosa. Mas preste atenção. Não confunda o que eu vou dizer agora. Ela era uma pessoa maravilhosa. Mas, no entanto, era religiosa. Ela era maravilhosa. Porque não tem a ver a pessoa com, às vezes, com escolhas que ela faz. Ela era uma pessoa maravilhosa, mas religiosa. Era dessa maneira que ela evangelizava o marido dela. Ela dizia para ele era de uma alta patente do exército. Ela dizia para ele: eu sou uma mulher pura, eu sou uma mulher santa, eu vou para o céu. Você é imundo, você vai para o inferno. Você que não dá um jeito de aceitar Jesus não, para você ver se você não vai para o inferno. Irmão, quem é que quer conhecer um Deus desse? Você tem que mostrar ele como ele é. E como ele é, pastor? Um Deus de amor. Um Deus que está pronto a perdoar qualquer tipo de comportamento equivocado que tivemos. Um Deus que não fez o inferno para o homem, mas fez o inferno para o diabo e para os demônios dele. Um Deus que nos amou de tal maneira que entregou Cristo, o único Filho, como sacrifício para que nós pudéssemos ter salvação. Um Deus que nos ama de maneira incondicional. E eu conversei com ela, eu falei: mas você não vai ganhar o seu marido para Jesus desse jeito. Ai, pastor, mas é que ele é isso, aquele, aquilo. Eu falei: ele não vai ganhar desse jeito. Eu falei: vamos fazer o seguinte, conversa com ele, diga a ele se ele permite que eu faça uma visita para ele. E ela conversou, e ele aceitou. E eu fui no apartamento dele, conversei com ele, falei do amor de Deus para ele, falei de Jesus para ele. Ele entendeu e aceitou, e começou a frequentar a igreja. Mas como eu falei, ela era uma mulher religiosa. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você. Foi o que o apóstolo Paulo falou e muitas pessoas não entenderam. O apóstolo Paulo falou em relação a essa questão de falar em línguas. É errado falar em línguas, pastor? Não, não é errado falar em línguas. Ele ainda explicou que ele falava em línguas mais do que todas as pessoas. Não é errado de maneira alguma falar em línguas. Mas não adianta agora eu chegar aqui e começar a falar com você em línguas, a não ser que tenha alguém para interpretar o que eu estou falando, e as pessoas então vão compreender e serão abençoadas porque elas compreenderam. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Não é errado falar em línguas, mas nós temos que entender que há momento, há tempo para todas as coisas. É a mesma coisa de eu chegar aqui agora, eu não sei quantos aqui falam inglês, mas eu começar agora a pregar inglês para você. É capaz de um olhar para o outro, o que ele está falando? Ou seja, não vai produzir nada para a tua vida.
Você entende o que eu estou querendo dizer? Só vai produzir para a sua vida se você falar inglês também. Senão não vai produzir. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando. Não é errado falar em línguas, mas querer transmitir um recado de Deus para as pessoas em língua não era produtivo, a não ser que tinha alguém que interpretasse. E nós estávamos, ele começou a frequentar a igreja, como eu te falei, e nós estávamos num culto. E de repente estamos adorando a Deus, a mulher dele começou a falar em línguas de uma maneira que até eu parei. Porque era uma maneira escandalosa demais. E o que ele fez? Nunca mais voltou. Ficou com vergonha da mulher dele. Isso quer dizer o que, pastor? Que muitas vezes os nossos, eles não estão com Cristo, porque nós estamos apresentando Cristo de uma maneira errada. Nós estamos mostrando um Cristo que não existe. Um Deus impiedoso, um Deus que está pronto para nos destruir, e Ele não é assim. Ele não é assim. É lógico, irmãos, que o Senhor Deus não quer me ver vivendo como o mundo vive, porque o mundo vive de maneira que Ele condena, o mundo vive em prostituição. Hoje um rapaz vai para uma boate, ou seja, para uma balada, né? Na minha época era boate, né? Você vê aqui? Faz tempo, né? Eu acho que nem sei se é balada hoje, né? Mas na minha época era boate. Quer dizer, hoje o rapaz vai para a balada e de repente, qual é o cara que é o cara da vez? É aquele que sai com 1, 2, 3, 4, 5 meninas na noite. Nessa noite, saí com 5. Queria ser que nem você, ó, meu herói. E só que o Senhor Deus condena a prostituição. O Senhor Deus, inclusive, nos orienta, nos ensina que eu devo ser homem de uma só mulher. Eu, mulher de um só homem. É assim que ensina, mas o mundo ensina diferente. O herói é aquele que é o pegador. É aquele que consegue. A heroína é aquela pegadora, é aquela que consegue vários rapazes. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro de um comercial, para você ver como a mídia influencia as pessoas, né? Alguém já foi a algum desfile de moda aqui? Eu sei como é, eu já fui. Deixa eu te falar uma coisa a você. Você não vai ver na rua nenhuma mulher andando com aquele tipo de roupa que você vê nas passarelas. Por quê? Porque aquilo é tendência. Mas você vê tudo quanto é mulher andando de acordo com a menina da novela. É a influência que a televisão tem sobre as pessoas. E eu me lembro de um comercial, não vou falar aqui, mas não tem como não saber, né? É de um líquido bem preto que as pessoas estão... Não é café, não. E as pessoas são apaixonadas por esse líquido, né? Então, o que acontece? Tá o garoto, uma menina na praia. Tudo começa de uma maneira inocente. Garoto e menino na praia, e ela dá a mão para ele, ele dá a mão para ela, e aquele sorriso, I love you, e sei o que mais, e vai, aí de repente ela vem, né? Ele olha nos olhos dela, ele cata uma latinha daquele líquido e entrega para ela. Ela abraça a latinha, dá um beijo nele, e de repente, ela está lembrando, de repente quando ela para de lembrar, a tela abre, umas 500 latinhas daquela. Ou seja, cada latinha era um rapaz que ela tinha saído. Quer dizer, é isso que o mundo oferece. É isso que o mundo oferece. Só que isso vai completamente o oposto do que Deus vê, do que Deus enxerga. O Senhor Deus abomina a prostituição. O Senhor Deus abomina fazer maldade um para com o outro. Irmão, presta atenção, quando o Senhor Jesus falou, Ele falou, quando Ele foi, Ele vai voltar, mas quando Ele foi, Ele falou, um novo mandamento eu vos dou. Porque perguntaram para Ele antigamente, qual é o principal mandamento? Ele diz, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti, não foi isso? Sim ou não? Mas antes dele ir, Ele falou, um novo mandamento eu vos dou, ame o próximo como eu vos amei. Ou seja, ele aumentou um degrau, porque o Senhor Deus, Ele condena a maldade que um faz com o outro. Ele não quer ver o ser humano prejudicando o ser humano. O Senhor Deus, Ele abomina o adultério, porque Ele vê que é uma maldade muito grande, uma mulher enganar o marido dela. Ele vê que é uma maldade muito grande, um homem enganar a mulher dele. É uma maldade muito grande. É um desrespeito muito grande, é uma dor causada muito grande.
O Senhor Deus, ele abomina não só o adultério, como o adúltero, a Bíblia diz. É muito sério o que eu estou falando com você. É muito sério. Então o Senhor Deus, ele vem em Deuteronômio 30, 19, dizer o seguinte: neste dia, chamo o céu e a terra como testemunho contra vocês. Irmão, o mundo espiritual, os céus e a terra, ou seja, o mundo espiritual e o mundo dos homens. Esse é o símbolo aqui. O mundo espiritual e o mundo dos homens. Por quê, pastor? Existem 3 mundos, irmãos. Existe o mundo de Deus, existe o mundo dos homens, existe o mundo dos demônios. Ou 2 mundos, como alguém poderia dizer: o mundo natural e o mundo sobrenatural. Você compreende? Só que o mundo sobrenatural ele divide em 2 partes: o mundo da luz e o mundo das trevas. Não que esteja em guerra como as pessoas acreditam, não. Deus não está em guerra com ninguém, irmão. Satanás já foi vencido há muito tempo. Houve uma batalha, houve. Mas Deus nem se envolveu nessa batalha. Deus ficou sentado no trono dele com tranquilidade. Foi Miguel, um dos primeiros anjos, um dos primeiros arcanjos, né? Porque um arcanjo, Miguel é um arcanjo, é um príncipe, Miguel. Ele que foi lutar contra a antiga serpente, ele que foi lutar contra Satanás. E o exército de Miguel lutando contra Satanás, contra o exército de Satanás. E a Bíblia diz que então Miguel venceu essa batalha. E ele catou Satanás, a antiga serpente, e lançou fora dos céus. Não jogou na terra, como algumas pessoas pensam, não. Jogou abaixo da terra. Jogou no abismo. Você compreende? Eu dei uma risada aqui porque eu me lembrei do Senhor, né? Isso há anos, era um senhor de idade. E eu estava pregando justamente sobre essa questão, né? De ter o céu, que é o trono de Deus, a terra, que é o local onde os homens vivem, né, o mundo dos homens, e o inferno, que é abaixo da terra, onde vivem os demônios. Aí ele levantou e falou: pastor, só desculpa, mas não concordo não. Eu falei: por quê? O senhor está falando que não tem demônio aqui? Ontem mesmo eu vi manifestando um demônio na minha vizinha. Eu falei: não é isso que eu estou dizendo. Infelizmente, Satanás e demônios dele habitam nessa terra e habitam no corpo de muitas pessoas, porque eles são espíritos, infelizmente, mas não é o lugar de origem deles. Eles não têm direito de estar aqui. O Senhor Jesus, ele tinha o direito de estar aqui, porque o Senhor Jesus, ele é cidadão celestial e cidadão terreno. Você compreende, sim ou não? Ele era cidadão celestial e cidadão terreno. Deixa eu mostrar isso aqui para você, a gente já volta aí, para você entender isso aqui um pouquinho. João Evangelho, pastor, sim, João Evangelho, capítulo 10, versículo, qual é, pastor? Versículo 1. João Evangelho, capítulo 10, versículo 1. O senhor está dizendo que Jesus tinha dupla nacionalidade, pastor? É por aí. É por aí. Ele tem a nacionalidade celestial e a nacionalidade terrena. Agora eu vou falar uma coisa a você. Se você quiser ir para o céu, você tem que ter as 2 nacionalidades também. Que isso, pastor? Por isso que o Senhor Jesus um dia disse a Nicodemos: importai-vos nascer de novo. Você tem que ser cidadão do reino dos céus. Não é só cidadão terreno, não. Aquele que é nascido da carne é a carne, que é nascido do espírito, é necessário nascer de novo. Ou seja, eu nasci fisicamente, não nasci? Todo mundo aqui, né? Ou não? Todo mundo. Mas nós temos que nascer também espiritualmente. Ou seja, eu sou cidadão terreno, mas tenho que ser cidadão celestial também. Jesus foi ao contrário, ele era cidadão celestial e se tornou cidadão terreno. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é ladrão e bandido. Olha na linguagem tradicional que você está acostumado, Almeida corrigida e revisada. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Qual é a entrada? Qual é o aprisco das ovelhas? Você entende que as ovelhas somos nós,
que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Agora, qual é o aprisco das ovelhas? O curral das ovelhas. O mundo que vivemos. Amém? Agora, qual é a porta de entrada para o curral das ovelhas? Pode falar bem alto. Não é Jesus, não. Como você chegou a esse mundo? Qual o nome da senhora? Fica de pé aí, Madriana. Está grávida? Como é que essa criança vai sair daí? É o ventre materno. É a porta de entrada para este mundo. Obrigado, minha Madriana. O ventre materno é a porta de entrada para este mundo. Então Jesus, presta atenção nisso, na verdade, aquele que não entra pela porta. Quem não entrou pela porta? Quem não nasceu nesse mundo? Satanás. Ele é ladrão e salteador. Jesus nasceu nesse mundo. Ele entrou pela porta. Então ele é o pastor das ovelhas. Você compreendeu? Eu estou falando do sim ou não? Para poder morrer pela humanidade e ressurgir pela humanidade, ele teve que entrar pela porta. Ele teve que entrar pela porta, ele teve que nascer nesse mundo como todos nós. E a porta de entrada para o mundo de Deus é o Senhor Jesus. Aí sim, aquele que aceita Jesus recebe direito de ser chamado filho de Deus. O caminho para a salvação, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for. O caminho para o novo nascimento, a porta de entrada para o reino dos céus é o Senhor Jesus. A porta de entrada para este mundo é o ventre materno. Você compreende, sim ou não? Então Jesus nasceu como homem, e Jesus não nasceu conhecendo a lei, ou seja, de Gênesis a Malaquias, não. Ele não nasceu conhecendo a lei, ele teve que aprender. Jesus teve que aprender a falar, teve que aprender a andar, teve que aprender a gatinhar. Jesus teve que esperar o tempo do nascimento dos dentes, da queda do cabelo infantil para o cabelo normal. Não teve que enfrentar essa queda, não, pelo que eu sei. Então quer dizer, ele era homem como eu e você, mas todavia ele veio dos céus. Amém? Ele veio dos céus. A Bíblia diz que o único que subiu aos céus foi aquele que desceu dele, Jesus. Ele veio dos céus. Amém? Então na verdade vou dizer que é aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Porém, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas é Jesus, irmão. Me desculpe, eu não quero tocar em religião de ninguém, mas eu tenho que falar. A porta das ovelhas não é Buda, não é Matusalém, não é nenhum tipo de imagem. A porta de entrada, o pastor das ovelhas, é Jesus, a palavra de Deus. Não é aquele Jesus das religiões, aquele com cara triste, aquele com crucificado, fracassado, derrotado. Não. É a palavra de Deus, é aquele que morreu e venceu a morte. O último inimigo a ser vencido na morte, ele venceu a morte. Esse que se assenta à direita do Deus vivo, esse é o meu Senhor, esse é o pastor das ovelhas, esse entrou no aprisco pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Amém? Você compreende? Sim ou não? Volta lá em Deuteronômio 19, 30 e 19, tá? Aí você vai para a linguagem de hoje. Neste dia, chamo os céus e a terra como testemunho contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade. Presta atenção, é uma oportunidade.
Essa oportunidade, ela não foi oferecida só a mim. Essa oportunidade não foi oferecida só a você. Essa oportunidade ela é oferecida a toda a humanidade. Ela é oferecida a todo ser humano. Alguns aceitarão e outros não. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de receber Jesus. Eu ainda era bem pequeno. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. Eu me lembro que uma tia minha que já morreu, ela me levou numa igreja na Avenida Potirendaba, em São José do Rio Preto. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei sentado lá no fundo desse lado aqui, junto com a minha tia. E o pastor pregou, não lembro que ele pregou, mas eu lembro que ele pregou tal, fez apelo e tal, mas eu não quis saber. Quando eu tinha uns 13 anos, eu tive uma nova oportunidade. Eu me lembro que, inclusive, essa segunda oportunidade, foi assistindo o programa do missionário R.R. Soares. Na época, era na Record. Inclusive, essa semana nós temos 41 anos de Igreja Internacional da Graça de Deus. E Deus seja louvado por isso. E eu me lembro que na Record, 8 horas da manhã, eu assistindo o missionário R.R. Soares. Aquela palavra que ele estava dando falou muito ao meu coração. Eu era garoto, isso foi em 1983, 84, eu era bem garoto. Mas eu sempre tive corpo de homem, né? Eu adulto e tal. E apesar de ser garoto, eu tinha quem olhava e falava, né? Pensava que era uma pessoa já que tinha uns 18, 19 anos, mas eu era garoto ainda. Eu me lembro que eu trabalhava na Advengo Paulista, um consórcio que ficava na Avenida Paulista. Eu me lembro que um bom vendedor, o carro do momento naquela época era o Monza SLE 1.8. Eu lembro que um bom vendedor, aqueles assim dos tops, né, vendia 3, no máximo 4 carros em um mês, né? Era o cara, como diz outro, que estava por cima da carne seca, o cara que era bam da coisa. Eu me lembro que naquele dia, eu dobrei os joelhos com o missionário Soares, né? Minha tia na cozinha ali assim, olhando para mim, né? Eu estava de terno, né? Porque eu trabalhava de terno, e eu coloquei a mão com o missionário Soares e fiz a oração, né? E fui embora. Ele coloca sua mão comigo, orou, e fui embora trabalhar, né? E só para você ter ideia, aquele dia eu vendi 8 carros. Eu vendi 8 Monzas. 8 carros. Como eu falei, você é o bambambão, cara, forte da coisa, né? Mas vou falar uma coisa a você, meu. E o dinheiro, pastor, foi muito? O dono da empresa me roubou o dinheiro. Me deu um troféu na mão. Era garoto. Vamos supor, só para você ter uma ideia, vamos supor que eu tivesse direito a 20 mil reais. Ele me deu 200 no troféu e eu fiquei feliz da vida. Era garoto. O que o senhor fez com o dinheiro, pastor? Gastei tudo com prostituição. Foi justamente por isso que eu não quis saber de Jesus. A minha tia falou para mim, rapaz, olha que Deus fez de você, se entrega a Jesus. Eu falei, não, tia, eu tenho que curtir a vida, tia. Meu negócio é a mulherada, eu não quero saber desse negócio de Jesus não, tia. Ó, tia, dá um tempo para mim. Foi a segunda vez. A terceira vez, eu tinha 17 anos. Estava sofrendo abandono, tristeza, depressão, angústia e tanta desgraça. Aí, quando Jesus se apresentou, eu agarrei aquela oportunidade. E aí, pastor, aí tudo se transformou. É essa dificuldade que as pessoas enfrentam, essa resistência que Satanás tem e coloca no coração delas. Por quê? Porque ele sabe que no momento que elas aceitarem a Jesus, eles perdem a força na vida delas e elas vão ter a satisfação e a felicidade da vida. Os olhos serão abertos, a mente será iluminada, elas vão perceber como viver, e ele não quer. É essa resistência que a gente enfrenta. E tem pessoas que é a escolha dela, ela já conseguiu ser iluminada já, né? Ela vem à igreja, ela ouve, ela sabe que ela não pode se prostituir, ela sabe que ela não pode mentir, ela sabe que ela não pode enganar, ela sabe que ela não pode prejudicar as pessoas, ela sabe que ela não pode usar drogas, ela sabe que ela não pode beber, ela sabe que ela não pode um monte de coisa, e sabe o que ela tem que fazer, mas aí ela não quer, ela opta em viver o que o mundo oferece, né? Então todo mundo tem oportunidade. Meu pai, eu ficava preocupado, será que meu pai aceitou Jesus? Todo mundo tem oportunidade, todo mundo. Aquela moça que vende o corpo por dinheiro, ela teve oportunidade. Aquele cidadão que está lá, por mais cego que ele seja,
lá na feitiçaria, na macumbaria, na bruxaria, ele tem oportunidade. É que tem pessoas que não querem. Eu lembrei de uma senhora, ela era uma feiticeira, e ela escutando um programa de rádio, porque ela não conseguia dormir. Ela saiu do quarto dela, a cama dela era na cozinha. E assim mesmo ela não conseguia dormir, porque os espíritos derrubavam panela a noite toda. E ela, um dia o marido dela veio e falou assim: deixa eu falar uma coisa para você. Tem uns missionários aí que tem um programa de rádio, por que você não escuta esse programa de rádio para ver se você consegue dormir? O marido dela falou para ela, porque o terreiro era na casa dela mesmo. Aí ela falou: vou fazer o que meu marido está falando, e começou a escutar, e abriu o coração, e aceitou Jesus. O testemunho dela, eu me lembro, foi esse. Ela falou: depois de tantos anos sem dormir, naquela noite que eu escutei o missionário, que no caso era o pastor Jaime de Amorim na época, ela falou: eu consegui dormir, e se entregou para Jesus. Olha que coisa séria. Então oportunidade todo mundo tem, é que tem gente que não quer. Não tem aquele, não importa, por mais nas trevas que esteja, por mais cego que esteja, por mais longe que esteja, ele tem a oportunidade. Ele tem, Deus dá. Olha só, neste dia chamo os céus e a terra como testemunha contra você. Eu lhe dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Então aqui tem pessoas, repito, não quer. Me vem à mente tantas pessoas nessa minha caminhada, mas tantas pessoas que eu dei Jesus, eu vi outros dando Jesus, que eu vi obreiros se esforçando, mas a pessoa não quer. Agora mesmo me vem à mente uma moça que começou a frequentar, teve a vida aí destruída numa certa área, começou a frequentar, e a obreira apoiando, e a obreira lutando, de repente sumiu. Eu falei com a obreira, fala para fulana, que eu quero falar com ela. A fulana me mandou uma mensagem: a Beltrana disse que o senhor quer falar comigo. Eu falei: sim, pessoalmente. Eu vou aí. Nunca veio. Mas é uma pessoa que sabe a diferença entre o certo e o errado. É uma opção que ela está fazendo. Eu falei meio assim por cima para não expor a pessoa, que eu não estou aqui para expor ninguém. Mas a pessoa sabe. Não quer. Eu sei que eu não posso ter uma amante. De repente eu resolvo ter uma amante. A escolha que eu fiz. Não adianta eu falar: mas eu não sabia, Senhor. Eu sei que o Senhor Deus abomina o adultério. Como é que eu não sabia? Não, se eu fiz, foi porque eu quis fazer. Eu sei que não pode roubar. Estou roubando porque eu quero roubar. Não, é que, sabe, foi uma necessidade. Conversa. Roubei porque eu quis roubar. Menti porque quis mentir. Enganei porque quis enganar. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele mostra para você, para mim, o que é certo e o que é errado. Está dentro de nós. Mesmo que eu não conheça profundamente a palavra de Deus, está dentro de nós. Nós temos um senso de certo e errado. Eu era criança, eu roubava a minha avó. Eu sabia que aquilo que eu estava fazendo era errado, ninguém precisava me falar. A minha avó, ela tinha um salão que ela alugava, e ela recebia o aluguel dela, aquele era o sustento dela. E ela guardava o dinheiro, ela tinha vários paletós desses sobretudos, e ela guardava nos bolsos. E eu ficava escondido vendo onde ela colocava, ia lá e catava como se fosse 10 reais. Ela usava aquilo para comprar remédio, ela usava aquilo para se sustentar, comprar comida para ela. E eu ia lá e... nossa, me dava um peso, que eu sabia que estava errado. Mas mesmo assim eu ia lá e... aí um dia, eu me deparei com uma cena que eu nunca mais esqueci. Foi o que mudou o meu comportamento. A minha avó precisava comprar um remédio, ela estava com o dinheiro na mão assim, e o dinheiro tinha subido, porque eu tinha catado. E ela começou a chorar. Eu amava a minha avó, era a única pessoa que me tratava com carinho e amor. Ela começou a chorar. Eu falei: não vou mais pegar. Nunca mais peguei. Mas eu sabia que era errado.
Estava dentro de mim, eu sabia. Nós temos esse senso do que é certo e errado. Quando a pessoa está fazendo algo que é errado, ela sabe. Ela sabe que é errado. Ela sabe que não pode. Às vezes tem aquela que fica até procurando alguém para concordar com o erro dela, para que ela consiga tirar o peso da consciência dela. Mas ela sabe. Ela sabe. Ela sabe que ela não deveria ter feito. Ela sabe que aquilo ali está entristecendo o Espírito Santo, está entristecendo a Deus. E inclusive uma coisa que eu quero falar com você, toma cuidado com isso. Qualquer pecado que eu cometer, tem perdão. A Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo dura para sempre. Não tem perdão. Não tem perdão. Então não entristeça o Espírito Santo. Como que eu entristeço o Espírito Santo, pastor? Me afastando da verdade. Quando eu me afasto da verdade, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Eu tenho que tomar esse cuidado. Amém? Vou ler novamente. Neste dia, chamo os céus e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte. A oportunidade está aí. A oportunidade é diante de você agora. Pode ser a última. De você chegar e perdoar alguém agora que você precisa perdoar. Pode ser a última. De confessar um pecado que você precisa confessar. Pode ser a última. De consertar um comportamento que você precisa consertar. Pode ser a última. Mas a oportunidade está sendo dada. Aproveita. Amém? Aproveita. Você vai viver. E os seus vão viver também. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Olha, você que está em casa, a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. Está na hora, né? Está na hora de voltar a orar. Está na hora de voltar a jejuar. Está na hora de abandonar o erro, o pecado, a falha. Está na hora de um conserto. É uma oportunidade que Deus está dando para você. Repito, pode ser a última. Então aproveita essa oportunidade. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, o Senhor Deus, Ele está desconsiderando os seus erros, as suas falhas. Primeira carta de João 9 diz que quando nós confessamos o pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Você está tendo uma oportunidade. Por mais abominável que seja aos olhos dos homens, não importa, não interessa. O Senhor Deus te dá perdão hoje. Então aproveita. Aproveita e muda a tua vida. Que Deus possa falar mais no seu coração, como eu já disse. Deus te abençoe. Até mais. Forte abraço. Tchau.